Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Mais uma vez estamos juntos para a meditação e pregação da palavra do Senhor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3, verso 7 e verso 11. Leiamos os versos de 1 a 3 de Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Que o Senhor nosso Deus abençoe a entrega da sua santa palavra. Quem é o Batista? Entre Malaquias e Mateus, temos 400 anos de silêncio divino. Malaquias diz que Elias viria e continuaria o seu ministério. Surge o Elias esperado. No Jordão, uma voz convoca Israel pregando a palavra de Deus. Este pregador veste-se como Elias, fala como Elias, mas não é Elias. É João o Batista, que em tudo lembra Elias, mas torna a dizer: não é Elias. Então a chegada do Batista aconteceu. Quem é ele? Irmãos, o Velho Testamento termina falando da chegada do Batista. Malaquias 4, 5 e 6. O Novo Testamento se inicia falando da chegada do Batista. Marcos capítulo 1, versos de 1 a 4. O Batista encerra a velha aliança, Velho Testamento, e começa a nova aliança, Novo Testamento. O que nos ensina a palavra de Deus sobre o Batista? Quem é ele? Quem é o Batista? Aprendemos na palavra de Deus, neste texto de Mateus capítulo 3, que o Batista é fruto de profecia, é confirmação profética. Leiam o verso de número 3 de Mateus capítulo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Até esta parte, este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Assim, o Batista é a encarnação e a confirmação da palavra do Senhor. Ele veio conforme o anunciado pelos profetas de Israel. O nascimento do Batista estava predito 7 séculos antes de Cristo. Isaías capítulo 3, Isaías, melhor dizendo, capítulo 40, versos de 3 a 11. 3 séculos depois, Malaquias 4, 5. Malaquias repete o anunciado por Isaías. Assim, o Batista surge confirmando a palavra de Deus, cumprindo esta palavra, confirmando a profecia do Senhor. Nasceu na região montanhosa de Judá, talvez o ano 5 antes de Cristo, conforme o calendário romano. No 8º dia foi circuncidado, Lucas 1,59. Ganhou o nome de João, Lucas capítulo 1, verso 50. Não beberia vinho, nem bebida forte, mas seria cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, verso 15. O Batista crescia e se fortalecia e habitou no deserto, Lucas capítulo 1, verso 80. Ele viveu no deserto até o dia de se manifestar a Israel. É calculado, ou se supõe, que João foi viver no deserto com cerca de 12 ou 13 anos e habitou 15 anos no deserto até se manifestar a Israel com 28 anos. Por isso que o verso 1 de Mateus 3 diz: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. Então surge o Batista, confirmando as profecias do Senhor,
confirmando que a palavra de Deus, ela se cumpre, anunciando a palavra do Senhor, exercendo este ministério que recebeu de Deus, cumprindo o que Deus lhe mandara fazer e confirmando a palavra do Senhor, palavra inerrante, palavra infalível, palavra que se cumpre, profecia atestada e confirmada, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Irmãos, Deus cumpre o que promete, Deus faz o que diz. O Batista é uma confirmação de que Deus não pode mentir, de que a sua palavra se cumpre, que cada profecia do Senhor há de se cumprir na íntegra, conforme falada e dita pelo Senhor. Mas aprendemos também que o Batista, ele é mensageiro da verdade. Ele prega a palavra de Deus como deve ser pregada. Ele anuncia a verdade do Senhor, doa a quem doer, não importando a raça, não importando o grau social dos seus ouvintes. O verso de número 2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o Batista prega o arrependimento. O judeu, ele cria em certas impossibilidades. Quais eram essas impossibilidades? Jerusalém jamais será tomada pelo inimigo. Era uma crença judaica, uma impossibilidade para eles. Os gentios não têm lugar nem oportunidade para com Deus. Era outra crença dos judeus. Também acreditavam que sua descendência, filhos de Abraão, jamais seria desconhecida por Deus. Mestres rabínicos diziam: a todos que são descendentes de Abraão, segundo a carne, será dado o reino eterno, ainda que sejam pecadores, descrentes e desobedientes a Deus. Essa era uma crença judaica. João prega o poder de Deus para fazer filhos de Abraão até das pedras. Se vocês estão confiando em filiação, em herança carnal, saibam que Deus pode fazer filhos de Abraão das coisas inanimadas, das pedras. Irmãos, amigos, o que leva o homem a Deus não é a descendência, não é a sua geografia, não é o seu grau social, não é a sua inteligência ou sabedoria, mas uma vida arrependida que mostra frutos de arrependimento. E é por isso que o Batista pregava: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O Batista pede autenticidade de vida, mudança de vida, transformação pelo poder de Deus e pelo arrependimento para com Deus. Ele prega sem se importar com a posição social dos seus ouvintes. O que importa para João é pregar a verdade. E uma das verdades que ele pregava, um dos seus temas era arrependei-vos, a necessidade de arrependimento. Falou aos soldados, falou aos fariseus, falou aos saduceus, pregou aos publicanos, falou ao povo de maneira geral. Nem o próprio Herodes escapa da sua mensagem, que deve consertar a sua vida, se arrepender para com Deus, ajustar-se com Deus. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito. Lucas capítulo 3, verso 19. João pregava a verdade, João pregava a palavra de Deus, João falava de arrependimento, e arrependimento para todos. Não importava o nível social, não importava a classe, não importava se era rei, se era soldado, se era religioso ou se era o povo, todos precisavam se arrepender. O Batista, irmãos, era um pregador do Evangelho. Lucas capítulo 3, verso 18 diz: assim, pois, com muitas outras exortações ainda,
anunciava o evangelho ao povo. João era pregador do evangelho. João anunciava esta verdade. Evangelho fala de arrependimento. Evangelho aponta para o Messias. Evangelho aponta para o Cordeiro de Deus. E o Batista pregava tudo isto. Quem é o Batista? É o mensageiro da verdade. É o pregador do evangelho. É o homem que anuncia o arrependimento. É o homem que prega o reino de Deus. Verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João traz um alerta. O reino de Deus é chegado. Arrependam-se para que participem deste reino. O Batista é um arauto, um anunciador, pregador do reino de Deus. Israel deve se arrepender. Eu devo me arrepender. Você deve se arrepender para entrar neste reino. Se quiser entrar neste reino, precisa nascer de novo, deve se arrepender, entregar-se a Deus. Israel precisa, tanto quanto os gentios, todos devem se arrepender se quiserem entrar no reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é político, embora muitos crentes estejam envolvidos com isto, mas o reino de Deus não é político. É um domínio espiritual e moral no qual Deus é o supremo Senhor. Isto é o reino de Deus. Domínio moral e espiritual no qual Deus é o supremo Senhor deste reino. O supremo rei deste reino. O que caracteriza, meus irmãos, o que qualifica o cidadão deste reino não é a sua raça, não é a sua cor, não é o seu status. O que caracteriza, qualifica o cidadão deste reino é a sua obediência a Deus. É por isso que o Batista prega e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João, ele pede conversão, meus irmãos. Arrepender-se é mudar de atitude, é dar uma guinada na vida, é mudar de postura, mudar de mentalidade. É isto que João pede. Pede conversão e mudança de atitude com relação a Deus. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, não basta frequentar a igreja, não basta ser amigo do Evangelho, não basta gostar do Evangelho. É preciso internalizar estas coisas, deixar que estas coisas nos transformem, nos levem ao arrependimento, mudança de atitude. Arrependam-se se quiserem entrar no reino de Deus. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, verso 21. João prega arrependimento, João prega o reino de Deus, mas o mensageiro da verdade, este pregador, o primeiro Batista, o Batista, ele prega também a ira de Deus, irmãos. Se fala muito do amor de Deus, mas a Bíblia fala da ira de Deus. O nosso Deus é também um Deus que se ira. Não é um Deus apático, da mesma maneira que Ele ama, que é misericordioso, que tem graça. A Bíblia diz que é um Deus que se ira. Olha o verso de número 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Pois é, a ira de Deus cairá sobre todos que são contrários ao que Deus ensina, contrários à vontade de Deus. Fariseus seguros de si, confiando na sua ligação natural, sua ligação carnal com Abraão. João diz aos fariseus, aos saduceus, a todos os judeus, a cada um de nós: se vocês não se arrependerem,
não fugirão da ira vindoura. Ela cairá sobre cada um de vós. A ira do Senhor virá contra vocês, contra cada um. Essa ira é vindoura. E se não mudarem de João, não poderão escapar dela, de maneira nenhuma. Os fariseus achavam que a sua filiação com Abraão livraria cada um deles do juízo de Deus. E hoje muitos acham que a ira de Deus não descerá sobre eles. Confiam em suas boas obras, confiam na sua frequência à igreja, confiam que amam a Deus, pensam que Deus não descerá sobre eles com tal ira. Mas a Bíblia diz em Romanos 1,18: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Romanos 2,5. Olhem o que Paulo diz: justo juízo de Deus. Por quê? Porque você detém a verdade de Deus e a transforma em injustiça. E Deus é justo no seu julgamento. Deus dá oportunidade. O homem tem duas oportunidades. Diante da mensagem de Deus e diante de Deus, o homem pode proceder de duas maneiras. É o que João apresenta, é o que a Bíblia apresenta, é o que Paulo diz aqui nos textos de Romanos. Duas atitudes você pode tomar diante desta mensagem da ira de Deus, do arrependimento e do reino de Deus. Você pode receber o amor e a graça de Deus, o perdão de Deus e a salvação de Deus e o livramento desta ira. De que maneira? O Batista diz: arrependei-vos, mudem de atitude para com Deus, se arrependa e receba o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Você pode também sofrer o juízo e sentir o peso da grande ira de Deus, se manter-se na desobediência, se continuar desobediente. A escolha é sua, a porta está aberta. Deus concede a oportunidade a você, a escolha é sua. Por isso que João diz: arrependei-vos. E a Bíblia diz, meus queridos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31. Assim, quem é o Batista? O Batista é uma confirmação profética. O Batista é pregador da verdade. Mas o Batista, a gente pode dizer que ele é o prelúdio do Messias. Depois do Batista vem o Messias. Veja verso 11. Já está posto o machado... verso 11, perdão. Eu vos batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Batista é prelúdio do Messias. Olha o que ele diz: aquele que vem depois de mim, aquele que vem após mim. Ele divulga a vinda do Messias, ele deixa claro que precede o Messias. João está anunciando, como disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, ele vem depois de mim. O Messias vem, e quando ele vir, vem com mais poder. Ele é bem claro em dizer isto no verso: ele é mais poderoso do que eu. Diante do Messias eu sou indigno, eu devo me humilhar perante ele, nem sou digno de desatar, de levar as suas alparcas. João, irmãos, é uma voz anunciadora das boas novas sobre o Messias. João vem e em sua pregação e em seu ministério
faz questão de anunciar que o Messias vem após ele. João é um anunciador da vinda e da chegada do Messias. É um precursor da vinda de Jesus Cristo. João está preparando e organizando tudo para a chegada do Messias. O Batista é a voz que testemunha a respeito do Messias. E também a gente aprende em João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, versos 35 a 37, que ele não só anuncia o Messias, mas ele indica o Messias. João capítulo 1, verso 29, diz bem assim, João falando aos seus discípulos, indicando o Messias. 1:29 de João. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus. Não só divulga o Messias, mas chama a atenção de quem é o Messias. O Messias é Jesus. O Messias é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro. Ou seja, está chamando a atenção não para si, mas para o Cordeiro. Está chamando a atenção para aqueles que estão em redor dele, para que vejam Jesus e entendam quem é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Indica o Messias para os seus discípulos. Diz aos seus discípulos quem é o Messias. É o Cordeiro de Deus. Ele tem um ministério. Ele tira o pecado do mundo. Irmãos, o Batista diz o seguinte em João 1:34: Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. É o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus. E o Batista é um divulgador do Messias. O interesse de João não é falar dele, não é apontar para ele, mas mostrar, preparar o caminho, organizar todas as coisas, indicar o Messias. O Batista, como disse alguém, é o sol que se põe para que o sol da justiça, Jesus Cristo, nosso Messias, resplandeça. E diante do Messias que vem após ele, João se anula, João se humilha, João reconhece a sua grandeza, João entende que cumpriu a sua tarefa, agora é hora de sair de cena, para que o sol da justiça, o nosso Salvador, o nosso Messias, possa resplandecer, para que o plano de Deus tenha sequência. Assim ele diz em João capítulo 3, verso de número 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o Messias cresça e que eu diminua. Irmãos, quem é o Batista? Sua chegada confirma a palavra de Deus. Seu ministério pregava a verdade de Deus. A sua missão era a mais nobre: engrandecer a Jesus, anunciar a Jesus, apontar para Jesus, dizer ao povo que tem um mais poderoso do que ele. Após mim, ou depois de mim, vem o Messias. E indicou este Messias, que chamou de Filho de Deus, que chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aos seus discípulos e a todos que o seguiam. Que falta nos faz João o Batista? E a pergunta agora é esta: em que nós nos parecemos com o Batista? Reflita sobre isto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja minha